bom dia, professores e professoras. Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo EMAI, né, deste ano. E vamos dar início à nossa formação de hoje. Eu vou apresentar a nossa equipe, né, que vamos falar hoje sobre a gamificação, né, e o uso dos jogos e tecnologias digitais como estratégia para o desenvolvimento de diferentes estratégias e cálculo, né? A nossa equipe dos anos iniciais, temos na nossa equipe a Carolina, né, que todos já conhecem, a Carol, eu, Cleidmar, a Paula de Assis, inclusive elas vão estar conosco hoje nesse EMAI, e temos o Rafael. Então, que nós possamos ter hoje uma boa formação proveitosa, né? E eu vou passar para que as meninas dêem um oi para vocês e se apresentem. O objetivo do nosso encontro é apresentar o conceito de gamificação e seu uso enquanto estratégia no ensino da matemática, e estimular os estudantes a resolverem problemas por meio de estratégias pessoais e instrumentalizar os professores para o uso das ferramentas digitais nas aprendizagens da matemática. Então, esses são os nossos objetivos. Próximo slide, por favor. Nós vamos falar do nosso percurso formativo. No nosso percurso formativo, nós vamos ter a apresentação, né? O tema, os objetivos, as habilidades, a sensibilização e o saber mais, e, por último, as nossas referências. O próximo slide, nós vamos ter, o slide 6, nós vamos ter as habilidades que nós utilizamos nessa formação. É a EF01MA06, que ela é para construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los em procedimentos de cálculos mentais estritos e para a resolução de problemas. A EF02MA07 é resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4 e 5, com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registros pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e ou material manipulável. A EF04MA05 é utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculos. Então, o próximo slide, o slide 7, nós vamos falar sobre as competências, as competências gerais, né? As competências gerais da BNCC é executar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo as investigações, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive as tecnológicas, com base nos conhecimentos nas diferentes áreas. E as específicas de matemática é desenvolver raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. No próximo slide, nós vamos ter um pequeno vídeo do Centro de Mídia, passando algumas instruções para nós. Então, vamos assistir, por favor. Próximo. O chat do Centro de Mídias é um dos nossos instrumentos de trabalho.
Por isso é importante o bom uso de suas funções. Ele é um canal interno de comunicação entre os professores responsáveis pelas aulas e os professores da rede. Pelo chat, os professores do Centro de Mídias compartilham informações e ficam sabendo se suas aulas estão fluindo bem, se os alunos estão interagindo, se estão fazendo as atividades sugeridas e, o mais importante, se estão aproveitando e entendendo o conteúdo proposto. É bom ficar claro, o chat é um canal importante para os assuntos relacionados aos conteúdos das aulas. Este é o objetivo do chat do Centro de Mídias. Para outras questões não relacionadas às aulas, existe uma outra ferramenta que os professores devem acessar. É o FAQ do Centro de Mídias. Professor, é importante que isso fique bem claro. E sabe por quê? Porque além dos professores, os alunos da rede também acessam o chat do Centro de Mídias e eles conseguem ler tudo que é postado. Tudo mesmo. Já pensou na responsabilidade que isso implica? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a linguagem e conteúdo utilizados. Claro que não precisa usar uma linguagem rebuscada, super elaborada, mas deve ser uma linguagem com tratamento respeitoso aos colegas, sem gírias, sem emojis que infantilizem a mensagem, sem críticas ao trabalho do outro, sem fofocas, ofensas e, claro, sem palavrões. Lembramos sempre que o chat é um local de empatia e respeito aos colegas. E, claro, uma ótima oportunidade pedagógica para os professores mostrarem aos alunos alguns valores de convivência e comportamento, além de ética virtual que devemos transmitir com nossos exemplos. E você sabe, seu login e senha devem ser mantidos apenas com você, que é o responsável pelo que for escrito ou postado lá. Tudo fica registrado no sistema e acompanhado pela SEDUC. Então, o melhor a fazer é não passar suas informações pessoais para ninguém. Vamos ter orgulho do nosso chat e das relações profissionais que estabelecemos lá. Afinal, se nós, professores, desejamos formar cidadãos críticos e responsáveis pela educação, o melhor é começar com bons exemplos. Voltamos. Bom, e por falar em tecnologia, né, vamos começar a caminhar na nossa formação de hoje e vamos parar um minutinho para fazer o nosso momento de sensibilização, de reflexão, né, que fundamentalmente será voltada, terá um olhar aí para o tema da nossa pauta de hoje, que é gamificação e uso de jogos e tecnologias digitais nas aulas de, aqui no nosso caso, matemática, né? Mas é um recurso aí, são recursos que podem ser utilizados por todas os componentes e áreas de conhecimento. Bom, mais especificamente aqui no nosso recorte, que são as aulas de matemática dos anos iniciais, esses recursos dão pra gente, né, uma gama de estratégias, né, que a gente sempre reforça com vocês, que é uma questão lúdica, que são estratégias lúdicas e bastante dinâmicas, né? E que, exatamente por conta disso, vão fortalecer o processo de ensino e de aprendizagem das crianças, né? E vão tornar esse aprendizado mais significativo e mais impactante, digamos assim. Bom, para isso é fundamental que a gente crie, né, planeje aulas criativas e que a gente lance mão, né, sempre com muito planejamento. A gente tem que reiterar isso, né, o jogo pelo jogo, ele não ensina, né, o que vai ensinar é o uso, é o direcionamento, é a intencionalidade que a gente vai trazer para o estudante com aquele jogo, independente se é um jogo digital ou se não, tá? A gente tem que focar sempre no planejamento e na intencionalidade, tá? Bom, então, gente, a gente viveu aí esse último ano e mais o ano passado com mais intensidade, né? Um processo aí de pandemia, de reclusão, onde do dia para a noite a gente teve que aprender, nós professores tivemos que aprender a usar os recursos
da tecnologia, né, os recursos digitais, e para que nós pudéssemos dar continuidade à formação das nossas crianças e ampará-las, né, dentro da possibilidade real de aprendizagem, né? E entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Em meio a tantos percalços, aí a gente acabou percebendo o quão importante e necessário é, né? A gente ter esse olhar menos tradicional e mais aberto àquilo que esses recursos trazem para o nosso dia a dia enquanto docentes, né? Para o exercício da nossa docência. Bom, e enfim, a gente queria pôr vocês para refletirem nesse momento. A gente gostaria que vocês, vamos para a nossa primeira interação, né? A gente queria que vocês contassem para a gente, se vocês puderem pôr o slide para mim, por gentileza. Conte para a gente que práticas ou recursos, ou os dois, né? Vocês construíram apoiando-se no uso das tecnologias para a sua turma, enfim, para os estudantes dos anos iniciais de uma maneira geral, tá? Vocês vão ter aí 4 minutinhos. Já já a gente volta.
Bom, pessoal, estamos de volta, né? Eu desde já, quero agradecer a participação de todos, foram muitas, né, participações aqui. Eu escolhi algumas, porque a gente não tem como, né, falar de todos, mas eu vou deixar para vocês que depois a gente olha todas essas, né, essas participações de vocês, que vocês falam para a gente, isso é muito importante. Paula, eu vou falar algumas respostas de alguns professores. A professora Maria, ela disse que ela trabalhou jogos online com vídeos, com desafios e Word Wall. A professora Flávia, ela disse que ela usou muito vídeos com desafios e jogos interativos online. Também a professora Solange disse que ela usou muito videoaulas e jogos online. A professora Valéria da Costa, eu acho que é isso, ela disse que ela usou videoaulas, jogos pedagógicos online, jogos da biblioteca na escola. A professora Elis, ela falou que trabalhou bastante com jogos online também e vídeo. Tem uma professora Aparecida, ela disse que ela usou, né, o WhatsApp, que usou livrinhos para leitura, né, enviada no grupo para os alunos, para os estudantes, né? E nós temos bastante, não dá para ler de todos, tá, gente? Mas muito obrigada pela participação de vocês, né? E é muito importante. Vou passar para a Paula. Paula? Obrigada, Cleide. Obrigada a todos os professores que colaboraram aqui com a gente. Só vou lembrar que teve aqui no comecinho da nossa apresentação, a gente teve uma quantidade significativa de professores falando em relação ao áudio, né? Parece que o problema foi resolvido, mas para quem ainda tiver com problema, só para lembrar vocês, no aplicativo, né, onde a gente tem aqui o chat, né, onde aparece aqui o chat, ali em cima tem uma barrinha e tem um bonequinho com uma câmera. Clica ali nesse bonequinho com a câmera, ali a gente consegue ajustar o áudio, tá? Então, quem ainda tiver com problema, ajusta o áudio ali que resolve aqui a situação de vocês aí, né? Afinal de contas, a gente quer que todo mundo participe, né? Que a gente tenha o melhor aproveitamento possível, né? Vou agradecer de novo a participação dos professores e professoras aqui no nosso chat. Como a Cleide lembrou, é super importante a participação de vocês, né? E hoje, né, como os professores falaram aí, né? A gente teve esse período, né, tão longo aí de pandemia, em que ficamos em casa, né? A gente está retornando, mas a gente passou além, né, de ficar em casa, depois a gente teve aquelas experiências de ensino híbrido, e que, na verdade, assim, a gente acabou aprendendo a utilizar uma série de ferramentas, né? E que essas ferramentas, elas não vão sair da nossa vida nesse momento, né? Principalmente agora no nosso retorno presencial, né? Então, assim, a gente viu aqui, né, no chat, como a Cleide leu, aí os professores falaram do uso de uma série de ferramentas, né, e tiveram muitas outras, né, que o pessoal da escola acabou usando, principalmente o WhatsApp foi muito utilizado, né, e assim, lembrando, né, que a gente tem que considerar, né, que assim, de tudo isso que a gente, né, tem aprendido a lidar com essas tecnologias, né, a primeira delas é a gente pensar na questão dos planejamentos, né, então a gente tem que planejar, né, nos momentos que são de utilização né, de como a gente vai utilizar isso dentro da sala de aula, né, de como a gente vai lidar com isso com os nossos alunos, e de como a gente vai lidar com os alunos que não, né, se apropriaram efetivamente dessas ferramentas, né, e de alguns professores que também, né, estão se apropriando, né, mas que faz parte da nossa realidade, tá? Então, pensando nisso, né, o nosso EMAI de hoje, né, para a gente realmente, né, pensar em como que a gente, né, desenvolve isso dentro de sala de aula, né, pensando na questão de aulas gamificadas, né? Então, vamos entender o que são essas aulas gamificadas, pensar na questão da criatividade, do uso da criatividade, né? Não é só a gente fazer uso dessas tecnologias, mas como que a gente aplica isso dentro da nossa aula, né? Bom, atualmente, a gente, né, está
fazendo uso disso, né? E a proposta realmente hoje é a gente entender, né, o que afinal de contas é essa aula gamificada. Não pensar na questão da gente usar o jogo pelo jogo ou esses aplicativos pelos aplicativos, mas é a gente entender que assim a gente pode transformar a nossa aula, a nossa própria aula, né, incluir na nossa aula elementos que são de jogos, né, não necessariamente pensando em jogos, tá? Então essa seria, né, uma definição mais abrangente possível que a gente pode dar sobre gamificação, né? Bom, a gente sabe que assim, né, que a gente tinha o uso da tecnologia de um modo muito tímido, né, nos nossos primeiros momentos, né, e que essas tecnologias elas foram incorporadas, tão incorporadas, né, que está no nosso próximo ano, né, tecnologia vai fazer parte do currículo, né, então vai estar presente, né? Então a gente vai ter uma conversa muito mais estreita com relação ao uso dessas tecnologias, tá? Bom, né? Então assim, a gente sabe que a pandemia tirou, né, do eixo, né, e fez com que a gente realmente incorporasse isso dentro do nosso cotidiano, seja escolar, seja, né, em casa. As nossas relações sociais mesmo mudaram, né? A falta de encontro da família, a gente foi tentando suprir com o uso dessas tecnologias, né? Então, é praticamente indissociável tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, pensando assim nesses primeiros momentos, vamos para a nossa próxima interação, né? Vamos, né, a nossa primeira pergunta foi que instrumentos vocês usaram, né? Quais foram os instrumentos usados por vocês, né, nessas aulas? Agora a gente quer saber um pouco mais aprofundado, né? Como é que foi essa experiência, né? Como é que foi usar isso, né? Nos conte que práticas ou recursos vocês construíram apoiando-se no uso de tecnologia para os anos iniciais, né? Então a gente viu, né, que vocês usaram os instrumentos, né, ferramentas, né? Agora a gente quer que vocês falem um pouquinho para a gente sobre como foi o uso disso na sala de aula, tá? Vamos lá, acho que 4 minutinhos, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Olá, estamos de volta, né? Então, vamos fazer aqui uma retomada do que foi perguntado, né? Para que vocês contassem para a gente o que vocês utilizaram, os jogos, como foi a experiência. Eu selecionei algumas respostas. E agradeço a vocês, né? Desde já agradecendo a participação, foram muitas participações, muita mesmo, muito obrigada por estar conosco, né? E estar participando, né, nessa formação. A professora Jaqueline, ela disse que a experiência foi uma experiência nova, né? Tanto para os docentes quanto para os estudantes. A professora Maria Aparecida, ela falou que foi desafiador, pois a tecnologia não era uma realidade em sala de aula, né? Isso mesmo. A professora Patrícia, ela disse que foi gratificante, que os alunos gostaram e interagiram bastante. A professora Solange Aparecida, ela disse que usou o Dragolê, Matific, Bingo, Dominó e outros dados. A professora Núbia, ela disse que foi bem proveitoso e que a leitura de um conto apresentado na TV torna uma roda de conversa mais produtiva, e ela achou excelente. A professora Ivana, ela falou que usou muito vídeo do YouTube. A professora Sandra, ela disse que usou bingo, dominó, usou trilha. A professora Daniela, ela disse que utilizou muitos jogos, né, no presenciais, mas também tecnológicos, usou cálculo estourado, com operações matemáticas, nos balões, usou bingo matemático, boliche com a soma dos valores indicada nos pinos derrubados. Pessoal, foram muitas participações, não tem como a gente ler todas, é uma pena porque nosso tempo ele é curto, é bem programado para dar conta, né? Mas nós agradecemos, né? Tem muitas, jogo de memória, forma geométrica, muita coisa boa aqui, que não dá para a gente falar de todos, né? Mas desde já agradeço a participação e continue conosco, participando, falando o que vocês estão achando, né? E nós só temos a agradecer. Então, eu vou passar para a Carol. Obrigado, Clay. Obrigada, professores e professoras. É muito importante a participação. Eu queria só destacar aqui um comentário da professora Marinês, perdão, que ela pontuou aqui o jogo do Nunca 10. E é um jogo muito legal, eu gosto bastante também. Só queria dar destaque que é muito bacana esse jogo. Enfim, bom, como vocês bem pontuaram aí no chat, né, aulas que lançam mão de jogos como recursos, né, costumam ser muito interativas e divertidas, né. Enfim, as crianças não percebem, né, assim, não tem essa percepção clara de que estão ali construindo conhecimento, desenvolvendo, né, avançando na aprendizagem. Então, é importante que nós, professores, a gente sistematize também, né, quais são as aprendizagens, né, durante, ou enfim, o ideal é que seja durante e depois, né, mas, enfim, em algum momento tem que ser sistematizado, as crianças têm que perceber que ali estavam sendo construídos saberes matemáticos, tá? Então, é muito importante a intencionalidade sempre e o planejamento, independente se o jogo que vai ser usado vai ser um jogo de tabuleiro ou um jogo de, enfim, virtual, né? Se é bingo, se é ficha sobreposta, se é roleta. Teve uma outra professora que também colocou roleta de números. Enfim, é sempre fundamental e estruturante que vocês, professores, planejem e deixem claro, né, qual é a intencionalidade e deem as orientações de maneira que as crianças possam avançar de fato no processo de aprendizagem e vocês no de ensino, certo? Bom, então, gente, vamos entrar efetivamente agora no que é a gamificação,
se vocês puderem colocar o slide para mim. Isso, bom. A gamificação é um termo adaptado do inglês, né, gamification, que define, entre outras coisas, o emprego de técnicas comuns aos games em situações de não jogo, né? Ou seja, uma característica que normalmente aparece em jogos é adaptada para um contexto distinto, geralmente para motivar, né, ou tornar uma tarefa mais prazerosa. Ou seja, trazer mais significado para essa aprendizagem, né? E esse significado ele vai servir para esses elementos, enfim, esses recursos vai servir para garantir que de uma forma mais efetiva que os estudantes se engajem, né, para alcançar aquele objetivo ou, enfim, aqueles objetivos ou desenvolvimento de alguma habilidade, né? Bom, na educação, o potencial da gamificação, ela é imenso, né, e ilimitado, né? Ela funciona muito como um disparador, né, desse interesse, no sentido sempre de aumentar a participação das crianças, de garantir que elas usem a criatividade, a autonomia, que são competências socioemocionais muito importantes, né? Os jogos e os games, né, favorecem o diálogo, promovem esse diálogo e trazem também elementos, né, para resolução de problemas, né, ou de situações problemas. Eu acho que esse é o principal, é o que a gente quer deixar aqui hoje bem claro, no sentido de o game, né, enfim, os jogos independentes, eles trazem uma forma mais lúdica, mais divertida e, por isso, mais significativa de lidar e de resolver situações, problemas, né, enfim. Bom, gente, agora nós vamos ver um vídeo, tá, do CIEB. O CIEB, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, eu acho, não... Inovação da Educação Básica Paulista. Ele nasceu com a missão de promover e impulsionar, né, a inovação nesse ambiente educacional, né, a inovação no sentido de trazer para dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, as tecnologias digitais, né, e ele, enfim, é um espaço que permite a criação, o desenvolvimento, né, a avaliação e disponibilização de práticas e tecnologias para atenderem aos desafios da educação pública contemporânea, tá? A gente vai ver um vídeo agora com o Antônio Rafael, né, que é um professor do CIEB, e ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente como que se dá, né, o dia a dia, como é que entra a gamificação aí nesse processo, tá bom? Pode colocar o vídeo, por favor. Você sabe entre jogos. Caso não saiba, vou deixar o Rafa apresentar. É com você, Rafa. Olá, professores! Nós iremos falar sobre a gamificação. Hoje, a gente vai apresentar a diferenciação entre gamificação e jogos. Já imaginou o que vem a ser jogos? E já imaginou o que vem a ser a gamificação? Venha conosco que nós vamos apresentar de forma lúdica. Karl Kapp. Ele vai falar que a gamificação consiste na utilização de elementos dos games. Quais são esses elementos? São as estratégias, pensamento e problematização, que foge do contexto dos games, com o intuito de promover a aprendizagem, motivando os indivíduos a alguma ação
e auxiliando na solução de problemas. Dentro disso também, a própria gamificação, ela tem uma tríade, que é a interação, o engajamento e a ludicidade. Quando a gente vai falar sobre a interação consiste quando o jogador toma decisões e age conforme atitudes também dos jogadores e oferece feedbacks, isso entre eles mesmo, criando uma teia de soluções. Vocês podem ver isso em jogos online. E também eles criam soluções e novas habilidades para isso. Quando a gente vai falar sobre engajamento, a gente está falando sobre o próprio comprometimento em que o aluno tem. Para tornar o engajamento mais adequado e um comprometimento melhor, você tem algumas estratégias, como pontuação, que é a recompensa com uma quantidade determinada de pontos. Quanto mais ele atingir aquela tarefa, melhor pontuação ele terá. Níveis tem como objetivo mostrar aos usuários progresso dentro do sistema. Ranking, que vai mostrar para o próprio usuário o seu próprio progresso. Medalhas, que seria uma recompensa da tarefa realizada. E também desafio em missões, que potencializa também a própria competição. Tá? Então, essas são estratégias para fazer o engajamento. E a ludicidade consiste em tornar mais concreto todos esses instrumentos. Não ir para o campo abstrato, mas ir para o campo concreto, em que eles podem ver, olhar e analisar também. Com o objetivo da resolução de algum problema. Agora vocês devem estar se perguntando, afinal, o que é um jogo? Ralph Koster ele vai definir o jogo da seguinte forma. É um sistema no qual os jogadores se empenham em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade, feedback, que resulta em produtos quantificatíveis e que desperta reações emocionais. Vocês podem observar que quanto mais o jogo for desafiante, mais interativo ele se torna para as pessoas que estão jogando. Veja só o xadrez. É um exemplo disso. Você fica algumas vezes sem jogar, você perde peças, volta peças e cria uma interatividade em função do próprio jogo. Quanto mais interativo, mais atrativo é. Agora, não necessariamente o jogo está focado no objetivo real, diferente da gamificação, que o objetivo dela sempre é real. Com a abordagem sobre a diferenciação entre gamificação e jogos, espero ter ajudado. Eu me despeço agora, até mais e até a próxima. Muito obrigado. O Rafa, que fez esse vídeo pra gente lá do CIEB, o pessoal do CIEB que foi super parceiro aqui colaborando, né, para a gente produzir a pauta, né, e a gente tem certeza que no próximo ano vai ser parceiro mesmo, né, por conta das nossas pautas que teremos sobre tecnologia, né, então a gente vai fazer uma conversa bem bacana com o CIEB, né, principalmente a partir do ano que vem, tá? Bom, né, então como a gente viu aqui no vídeo, o Rafa explicando para a gente o que é gamificação, né, então vamos nos aprofundar, né, um pouquinho mais nessa nossa conversa aqui, né. Bom, vamos fazer do inverso agora, né? Falamos um pouquinho, bem brevemente sobre o que é gamificação, mas vamos entender, né, o que não é gamificação, né? Não é gamificação o uso do jogo pelo jogo, né? Então, simplesmente usar o jogo dentro de uma aula ou em uma atividade, isso não significa que nós estamos falando, né, especificamente de gamificação. Outra questão que é importante a gente levantar, né, é a gente entender que, assim, existem alguns autores que ainda fazem algumas diferenciações, né, em relação ao que é jogo e ao que é game, né, entendendo que jogos são esses jogos analógicos, que é jogos de tabuleiro, né, bastante desses jogos que vocês citaram aqui pra gente na nossa primeira interação, né, ou melhor, na nossa segunda interação, né, então jogos de tabuleiro, jogos de xadrez, dominó, né, todos esses jogos ali, né, são considerados jogos, né? E aí alguns autores atribuem o nome de game para os jogos que são eletrônicos ou esses jogos digitais, né? Bom, enfim,
tanto, né, a gente pensar nos jogos, né, eletrônicos, né, nos jogos digitais, quanto nesses jogos que nós, né, sem o uso dessas tecnologias, né, é importante a gente ver que eles têm elementos em comum. Entre esses elementos em comum, né, a gente tem a questão das regras, né, definição do papel de cada um dos participantes, né, seja tanto em um, né, quanto em outro. E quando a gente está falando especificamente de gamificação, né, para a gente ter assim uma ideia mais ampla do que a gente está tratando aqui, né, a gente usa gamificação muitas vezes em coisas que nós não sabíamos dentro do nosso cotidiano, né, que tem esse nome. Vou dar alguns exemplos, né, então muitas pessoas pedem pizza em casa. E algumas pizzarias, né, usam aqueles processos de fidelização de juntar os cupons. Cupons, pizza, né? Então, junta o cupom da pizza que vem na caixa, junta 10 e ganha uma pizza, né? Tem muito salão de cabeleireiro que faz um cartãozinho, né? Barbearia que faz um cartãozinho e cada vez que você vai lá, você ganha um carimbo, né? E quando você, né, junta os 10, né, carimbos no cartão, você ganha um brinde ou uma premiação ou, né, algum serviço lá do cabeleireiro, da barbearia, né? Quando a gente está falando disso, né, isso é um processo de gamificação, né? Então a gente está colocando elementos de game. Que elemento que é esse, né? A gente conseguir cumprir algumas metas e no final a gente ter alguma recompensa, né? Então pensar a nossa aula, né, e dentro desse contexto de gamificação, né, é a gente imaginar uma coisa muito mais ampla do que simplesmente usar os jogos ou os games. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui hoje, tá? Bom, então vamos continuar, né? Então vamos... tem um outro exemplo de gamificação bem bacaninha aqui, tem um vídeo. Vamos passar esse vídeo, ele é bem curtinho, por favor. E a gente viu aí essa experiência, né? A Carol estava até dando risada aqui do pessoal subindo e descendo a escada, né? É uma experiência bem bacana, né? Que aconteceu em vários lugares do mundo, né? E a ideia era fazer com que as pessoas usassem menos a escada rolante e mais a escadaria, né? Subir e descer com uma forma de, né, colocar as pessoas para andarem, né? Um mínimo de atividade física, né? Não sei se deu para perceber aí, né? Mas o número de pessoas usando a escada rolante, né, foi, né, diminuindo. Existem vários vídeos no YouTube, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem uns que são bem legais mesmo, né? E a gente vê claramente isso, né? As pessoas vão deixando de usar a escada rolante para ficar usando, né, a outra escada do lado, né, que toca a musiquinha, né? Isso também é uma ideia de gamificação, né? Ou seja, você tá estimulando a pessoa, né, dando estímulos para a pessoa para que ela desenvolva um tipo de atividade e que muitas vezes ela nem tá se dando conta, né? Vamos lembrar de novo que a Carol falou aqui agora há pouco, né? O aluno pode não estar se dando conta do que, né, do que está acontecendo ali naquele momento, né? Mas a gente, enquanto professor, no nosso planejamento, isso tem que
estar muito claro, né? Então, seja qual for a atividade que a gente for planejar, for desenvolver, né, que envolvam esses elementos, né, a gente tem que ter bem claro que, né, quais são os nossos propósitos ali dentro daquela atividade, daquela aula, de uma sequência de aulas, né? Existem escolas, inclusive, que conseguiram colocar essa gamificação em todo o currículo, né? Pensar realmente a escola, né, dentro desse processo, né, com essas ideias de elementos de jogos, tá? Bom, vamos lá, né? O próximo slide, por favor, né? Continuando falando, né, a gente dando as nossas definições sobre gamificação, né? O professor Mark Prensky, né, define nossos estudantes como nativos digitais, ou seja, né, eles já nasceram dentro de um contexto de uso de ferramentas digitais e que são muito presentes nas suas vidas. Uma geração, né, que desde muito pequeno utiliza as tecnologias digitais, né, seja internet, videogame, né, isso faz com que as crianças se relacionem com o mundo de uma forma diferente das gerações anteriores. A forma como estruturam os seus pensamentos, o modo como se comunicam e como se relacionam socialmente são diferentes de como nós fomos apresentados para o mundo, né? Então, é fácil a gente ver hoje em dia as crianças bem pequenas, né? 3 anos, já tem aquela familiaridade de estar mexendo ali com o celular, né? Experiências do tipo que você coloca, né, uma revista na mão de uma criança pequena, ela fica querendo passar de página como se estivesse passando, né? Pela tela de um smartphone, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, pessoas que são mais idosas, que têm uma dificuldade muito grande de lidar com qualquer coisa que seja tecnologia. Eu vou dar um exemplo, né? Minha tia fala, né? Tem uma tia que ela fala, por que o mundo não pode ser tudo igual do liquidificador, que a gente só apertava o botão e a coisa funcionava, né? Então, as coisas mudaram mesmo. Então, a linha como a gente estrutura o nosso pensamento muda com o uso da tecnologia, inclusive nas nossas relações sociais, né? Então, você fala assim, nossa, o meu filho fica trancado dentro do quarto e não conversa com ninguém, né? E que, na verdade, quando você entra dentro do quarto do menino, ele está conversando com 20, 30 pessoas, ele está jogando, né? Então, ele está interagindo com o mundo, né, que para a gente pode parecer uma coisa muito, né, estranha, mas que para eles se tornou uma coisa muito habitual, né? Então, muito natural, muito habitual. Ou seja, né, o que a gente chama do que são, né, esses nativos digitais, né? Existem hoje em dia algumas críticas em relação à utilização desses termos, né? Mas de uma maneira geral é mais para a gente pensar, né, como que, né, as nossas estruturas intelectuais, elas são realmente modificadas, né, com o uso dessas tecnologias, né? Ou seja, né, as tecnologias mudam a forma como a gente observa o mundo, como pensamos, né, os relacionamentos, né? E até mesmo como a gente aprende, né? Então, mais do que nunca, a gente viu nesses 2 últimos anos que como a gente aprende tem mudado bastante, tá? Bom, um dos grandes desafios do professor hoje, né, é realmente entender esse comportamento, né? Como eu falei, a gente entra no quarto dos nossos filhos lá, tá, né, conversando com 20 pessoas, né? Tá jogando, estão interagindo, estão fazendo trabalho de escola, né? Aquele negócio que a gente tinha que fazer trabalho em grupo e era aquela briga, quem que vai para casa de quem, a minha mãe não deixa eu ir, o meu pai não deixa eu ir, né, não posso, né, então, assim, parece que eles resolveram de uma forma muito, nós vamos fazer trabalho em grupo, tal hora, em tal lugar, ou em tal página, ou no WhatsApp, pá, e eles sentam ali e fazem, né, as atividades que tem que fazer, ou seja, né, realmente é um mundo muito, né, muito novo, gente, isso aconteceu de uma forma muito rápida, tá? Bom, continuando, né? Aí a gente tem outros pensadores, né, que trabalham essas questões da gamificação, né? Entre eles o professor João Matar, né, que defende que a gamificação é a utilização de elementos de designer de games, né? Num contexto que não são de games, né? Foi isso que a gente falou, né? O que é você usar alguns elementos que não são games, né? Que são games dentro de atividades, né, que a gente não esperaria, né? E que elementos, afinal de contas, são esses, né? Então, a gente pode pensar na questão da interação, a colaboração, né?
prêmios, né? Aquilo que a gente estava falando do cupom da pizza, né? Motivação para usuários, ou seja, né, premiação. No caso da escada rolante, né, a música tocando, né, o desafio de você tentar tocar uma música na escada, né, o próprio desafio, né, que tá posto ali, né, o feedback, né, que é um retorno rápido e contínuo, e eu diria que isso daqui é uma das questões, né, fundamentais para a gente pensar nessa, né, em inovação quando a gente está falando de game, né, então o aluno apresenta, e o erro, né, pensando na questão do feedback, o erro ele é de extrema importância, então vocês imaginem, né, que a criança está ali num desses joguinhos eletrônicos, né, ou digitais, e ele erra, o erro para ele, na verdade, né, no momento do jogo, nunca vai ser uma coisa ruim, na verdade ele está aprendendo como ele não vai fazer da próxima vez, então ele já começa de novo sabendo como que ele não vai fazer, né, o que ele não vai fazer. Então, a gente pensar esse feedback dentro da sala de aula, né, que tem que ser rápido, é realmente para a gente não perder o estímulo do aluno continuar fazendo, mas já sabendo como não fazer, tá? Bom, continuando, né, as estratégias usadas nos designers de games, né, podem ser usadas em outras áreas fora do universo dos games, né? Em resumo, não é necessário a gente usar game, né, esses jogos que são digitais ou eletrônicos, né, mas sim tornar a aula interativa, a gente pensar realmente em como que a gente vai transformar a nossa aula usando esses elementos, né, com o material didático que a gente tem, né, e com essas estratégias que a gente acabou de pôr aqui, tá? Bom, o próximo slide, eu acho que é o 19, né? Bom, o desafio como elemento do jogo ou do game, né, é um dos principais que pode garantir boas situações de aprendizagem, né, juntamente com o levantamento de conhecimentos prévios, contextualização, a problematização, a sistematização, como agora há pouco a Carol mesmo, né, disse, são os princípios que toda a prática pedagógica deve promover para ampliar o grau de autonomia do estudante, né? Tais princípios acabam instigando os estudantes, né, no engajamento, instiga a curiosidade, o trabalho em grupo, né, e aqui é a contribuição da gamificação, como uma estratégia metodológica que contribui para a prática pedagógica preocupada em engajar os estudantes em seus processos de aprendizagem. Bom, desse modo, os estudantes se sentem estimulados a reconhecer e compreender uma situação-problema, construindo um modelo mental de uma situação, instigando a compreensão e o esclarecimento para solucioná-los. Essa abordagem envolve a valorização do raciocínio intuitivo, que deve ser desenvolvido durante toda a vida escolar, né? Pensando nisso, né, então assim, a gente... quando a gente está pensando, né, nesses processos que levam os nossos estudantes hoje, né, a interagirem com o mundo de uma forma muito diferente, né, então, como eu falei agora há pouco, né, ele está num game, né, ele está ali num joguinho, e ele sabe que o errar não vai ser um problema, né, tão grande assim, porque ele sabe que é com esse erro que ele vai aprender. A gente conseguir inserir isso dentro do processo, né, a gente está pensando inclusive na nossa própria avaliação, né, na própria avaliação que a gente está fazendo ali com a turminha, né. Bom, continuando, né, essa abordagem possibilita que os estudantes, né, de uma maneira geral, matematizar como é apresentado no currículo, a gente tem aqui no currículo, deixa eu só ler rapidinho o que a gente tem aqui no nosso currículo, olha, transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática, além de interpretar ou avaliar um resultado matemático em relação a um problema original, né? Então, se a gente está falando do que a gente tem ali no nosso currículo quando a gente está falando de matemática, né? Ou seja, né, é uma abordagem que possibilita ao estudante matematizar, como apresentado no currículo paulista, né, transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática, né, além de interpretar ou avaliar um resultado matemático em relação ao problema original. Bom, em outras palavras, né, trabalhar com desafio envolve algumas formas de pensar muito próprias, que são da matemática,
né? Tais como, né, pensar o intuitivo, o dedutivo, né, raciocinando a partir das evidências, né, que a gente encontra, as suas explorações, investigações, reconhecendo as características de uma ideia aceitável, né, e por aí vai. Ou seja, né, a gente consegue perceber, né, que quando a gente está tratando disso daqui, a gente está dando uma autonomia também para o nosso estudante, né? Então, deixar que ele dedutivamente, intuitivamente, recorra a algumas estratégias, né, para que ele consiga solucionar algumas questões, né? Lembrando que dando essa autonomia para ele, não quer dizer que a gente está tirando o nosso papel de professor dentro desse contexto, muito pelo contrário, né? Então, quem vai dar os direcionamentos, quem vai apresentar regras, né, ajudar a elaborar as regras, né, quem vai fazer tudo isso somos nós, né? Então, de forma alguma, a gente consegue pensar, quando a gente está falando dessa autonomia do estudante, a gente está falando da saída do professor dentro do processo, muito pelo contrário, né? Então, ele acaba se tornando, né, extremamente importante dentro de todo esse contexto, tá? Bom, vamos lá, para mais uma interação, agora bem rapidinho, né? Vamos lá, continuando. Vamos ver o que a gente tem aqui para fazer agora, né? Bom, de qualquer forma, né, o uso das tecnologias, dos materiais manipuláveis e jogos de que forma, né, que o uso das tecnologias, dos materiais manipuláveis e dos jogos pode potencializar o desenvolvimento dos seus estudantes, né? Em cima do que a gente já falou. Como é que a gente, usando essas tecnologias ou esses jogos, né, a gente consegue potencializar, né, o desenvolvimento deles? Vamos lá? 4 minutinhos, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta. Eu vou chamar a Cleide para ela trazer aqui para a gente algumas contribuições que apareceram no chat. Cleide, você está por aí? Sim, Carol. Olá, pessoal, né? De volta. E vou compartilhar com vocês aqui algumas interações, algumas respostas, foram várias, né? E a gente já, de antemão, agradece. Está sendo muito proveitosa a participação de vocês nessa formação. Muito obrigada, tá? A professora Maria Inês, Carol e Paula, ela disse que ela usa, né, que serve para usar o raciocínio lógico, né, o raciocínio mais rápido. A professora Rose diz que estimulando a criatividade. A professora Cristiane, ela disse que desperta o interesse do aluno, estimulando. A professora Jaqueline, ela disse que o jogo é uma forma de aprendizagem atraente. Os alunos gostam desses desafios. E a professora Raquel, ela disse que no lúdico tudo fica mais atrativo e interessante, que os alunos têm mais prazer, né, e no raciocínio. A professora Maria, ela disse que o aprender brincando torna mais atrativo. A professora Leila, ela disse que trabalhar com a curiosidade, eu acho que é isso, engajamento, ludicidade, e assim consolida a aprendizagem. Vou falar mais uma. A professora Evalda, ela disse que delegando tarefas para que os alunos avancem no uso das tecnologias. E é isso, gente, são muitas participações e não tem como a gente falar de todas, tá? Mas desde já agradeço a participação de vocês, tá bom? Eu vou chamar, eu acho que agora é a Carol. Isso mesmo, Cleide. Muito obrigada aí por trazer para a gente as contribuições dos professores e das professoras. Eu só queria destacar aqui um que eu vi, que eu achei bastante interessante, da professora Neuza. Ela diz que o lúdico é muito importante para concretizarmos a aprendizagem dos nossos alunos. Com certeza, né? Principalmente nós, professores e professoras dos anos iniciais, a gente sabe qual é o tamanho, né, desse lúdico para a gente conseguir construir aí realmente, de fato, um pensamento concreto, né? Que o aprendizado nada mais é do que esse pensamento concreto, né? Bom, e aí o uso dessas tecnologias, desses materiais manipuláveis, dos jogos, eles ampliam, na verdade, o potencial do desenvolvimento desse raciocínio crítico, né, desse pensamento lógico, porque ele estimula a investigação pelo próprio estudante, né, a criatividade, como bem a Paula pontuou anteriormente, esse raciocínio intuitivo, digamos assim, né, que depois ele vai construir uma generalização em cima e entender que aquilo pode ser um padrão, né, aplicável em outros contextos também, certo? Então, eu gosto muito dessa coisa do lúdico, né, porque eu tenho para mim que a imaginação, ela é a grande beleza da racionalidade, né? A gente poder criar outras realidades, eu acho que é das coisas mais bonitas que o ser humano tem, né? E a gamificação e o uso de tecnologias de uma maneira geral veio para fortalecer isso ainda mais, né? Hoje em dia a gente tem programas aí que, enfim, que eu, que sou uma pessoa, por exemplo, que não sei desenhar nada, posso construir cidades inteiras, né, a partir de um desenho, enfim. Então, eu acho que sabendo dosar, né, e sempre pautado em intencionalidade, em planejamento, o game, né, e os jogos de uma maneira geral, esses materiais manipuláveis só têm a nos ajudar ainda mais no processo aí de ensino e de aprendizagem com as nossas crianças, certo? Bom, gente, então,
Podem colocar o próximo slide, por gentileza? Isso. Então, nesse contexto de articulação entre lúdico e conhecimento, né, os jogos, e mais especificamente a gamificação em sala de aula, ela possibilita a integração entre diversas áreas de conhecimento, né, diversos componentes também, podendo ocasionar uma grande mudança na forma como esses objetos de conhecimento ou esses conteúdos são abordados, né? Assim, a gamificação tem seu foco, seu núcleo, né, voltado para o estudante e para o ambiente de estudo, né, seja um ambiente virtual ou um ambiente concreto, né, presencial. Ou seja, a gamificação pode ser considerada como um processo que usa o pensamento de jogo ou mesmo as mecânicas do jogo para motivar, né, engajar os estudantes em ações com desafios, com regras, com acasos, recompensas, né, premiações, níveis diferentes de jogo, enfim, se dá em várias etapas, níveis diferentes de recompensa também, para transformar uma tarefa diária, né, num objeto lúdico, numa atividade lúdica, certo? Então, gente, nós vamos agora ver isso, né, na prática. Como? Nós temos aí a contribuição da escola professora Clotilde de Castro Barreira, né, diretoria de ensino da região de Assis, tá? E aí eles mandaram pra gente um pouquinho de como que eles introduziram esse processo de gamificação, né, no dia a dia dos estudantes e dos professores, tanto no ano passado quanto nesse ano. Vamos lá? Pode colocar o vídeo, por gentileza? A Escola Estadual Professora Clotilde de Castro Barreira, no município de Cândido Mota, Diretoria de Ensino, região de Assis. Eu sou a professora Lucimar Pimentel de Castro e sou coordenadora dos anos iniciais. Somos uma escola tradicional do município. Aqui é formada a base da sociedade cândido-motense desde 1940, data de sua fundação. Começamos nossa jornada em tecnologia antes da pandemia. Esta somente veio acelerar e ampliar o que já fazíamos. Começamos com um simples roteiro pelo WhatsApp e fomos aperfeiçoando, como apresentaremos a seguir. Temos uma grande parceria com a equipe Anos Finais e equipe Proatec, e isto só vem a somar em nosso trabalho pedagógico. A gamificação surgiu da necessidade de se tornar as aulas mais dinâmicas de forma lúdica nos momentos de aula remota, ensino híbrido e agora, no momento presencial. O mais importante é a feedback imediato que o jogo proporciona. Trouxemos para a escola o mundo game que os alunos estão habituados e que tanto amam. Esperamos que vocês gostem da nossa apresentação. Muito obrigada!
apresentar para vocês 2 estratégias de gamificação de atividades. Tá? A primeira é dentro da plataforma do Google, o Google Forms, o Google Formulários. Dentro do Google Formulários, você consegue estruturar uma atividade de forma que ela tenha as características de um jogo. Reforço positivo, pontuação, ranking. O professor consegue dar essa sensação para o aluno, porque a ideia da gamificação é essa, não é você criar um jogo, mas é você criar a sensação de que o aluno está jogando, fazendo uma atividade na forma de um jogo, sabe? Então tá aqui uma atividade de matemática criada pelas professoras do ensino infantil, do PEB 1, tá? E essa tela do aluno quando ele clica para fazer a atividade. Então ele vai pôr o nome dele para se identificar. E tá aqui a primeira pergunta, uma atividade de adição. Então vamos supor que ele errou a pergunta. A hora que ele clicar no próximo, né, ele vai ter um gifzinho ou um memezinho, né, dizendo, tente de novo, né? Ou seja, ele não acertou a pergunta. E aí ele volta. Essa possibilidade de voltar é uma estratégia de jogo, é uma estratégia gamificada. Por quê? Nos jogos a gente erra e tem a possibilidade de voltar para refazer aquele percurso, aquele caminho, para a gente conseguir o resultado que a gente quer, né? Esse é um dos recursos clássicos dos jogos. Então ele pegou essa ideia e colocou na atividade. Então, ao invés de já condenar o erro do aluno, ele deu a possibilidade de voltar. Então vamos supor que dessa vez o aluno acertou a pergunta. Recebeu um joinha, né? Então deu um reforço positivo para o aluno, uma animação, criou, né, a atividade do EMAI de matemática, só que a apresentação para o aluno está diferente. Então ele tem uma resposta diferente, né, sobre essa atividade. Ao invés de ser um listão impresso de atividade, tá, ele está fazendo isso de forma online, remota, e ele vai dar uma resposta diferente. Tá? Ele tem uma sensação diferente na hora de fazer a atividade. Eu percebo isso quando eles vão na sala de informática. Quando eles clicam no link da atividade do professor, ele fala, nossa, o professor fez um Form Games, que ele já muda até a postura deles na cadeira para poder fazer a atividade, não fica mais aquela coisa repetitiva, né, de sempre. Então ele vai lá para a próxima, tá aqui outra atividade do EMAI de matemática, se ele acerta, olha lá as batatinhas lá do meu malvado favorito, né? Então, para uma criança, né, isso chama a atenção, isso prende a atenção da criança na atividade e ela vai se concentrar mais. Tá? Garanto para vocês que isso sim traz resultados positivos. A gente não vai ter 100%, e infelizmente a gente nunca consegue os 100%, mas a gente consegue uma atenção maior dos alunos, e eu percebo isso quando eles vão até a sala de informática da escola aqui em trabalho. Eles fazem uma atividade e a reação que eu vejo deles é diferente quando eles pegam um listão de perguntas ou um Forms Games, né, que a gente chama um Forms gamificado. Voltamos, né? Vou de novo agradecer o pessoal da escola, a professora Clotilde de Castro Barreira, né? Lá da diretoria de Assis, né? Agradecer muito a coordenadora que deu todo o apoio para a elaboração do vídeo, né? A professora Lucimar. E lembrando que assim, né? A gente teve contato com a experiência da escola, a gente tem contato com muitas experiências de escolas, né? E é sempre bom a gente trazer a experiência de vocês, né? Da experiência da rede. E principalmente a gente vê que nessas questões, né, referentes ao uso dessas tecnologias que a gente usou tanto nesse período, né, também como uma forma, né, de reconhecer o trabalho de todos, né, não só a escola, a professora Clotilde de Castro Barreira mandou para a gente material, né, mas a gente sabe que a gente tem essas experiências, né, em todas as escolas da nossa rede, né, todo mundo de uma forma ou de outra, né, teve que lidar com tudo isso, né, e esses foram os caminhos, né, então muito bacana, né, esse vídeo que eles mandaram, principalmente porque, né, tá falando do que a gente está aqui hoje, né, as professoras elaboraram as questões do EMAI, né, passaram para o Google Forms, né, e ali no Google Forms foi trabalhado, né, o que está no livro ou o que os professores, né, a escola imprime, manda para os alunos, para os nossos estudantes, né. Aqui nessa experiência a gente mostrou o Google Forms, mas a escola também, por exemplo, trabalhou com Kahoot, né? A gente tem outras escolas que trabalharam com outras plataformas, né? Então lembrando, né, do que, né, a gente existe aqui uma imensidão, né, de plataformas para a gente usar. E lembrando também, né, que aqui no Centro de Mídias a gente tem uma série de formações
para o uso dessas ferramentas, né? Então, quem tem dúvida, quem quer, né, pensar em como trabalhar, questões do EMAI, por exemplo, de uma forma diferente, dá uma olhadinha ali no repositório do Centro de Mídias, né? Então, Pedro, o Kahoot, né? Entre outras, né? Matific, Dragon Learn, ixi, tem uma infinidade. Aí a gente tem, né, o como usar de todos eles ali disponível no repositório do Centro de Mídias, tá? Carol? Vamos lá. Bom, gente, então vamos começar aqui a sistematizar, né, a nossa, todas essas informações. Bom, então, o que é importante é vocês, professores, nós, professores, a gente compreender acerca da gamificação, tá? Ela é uma estratégia. É uma estratégia, digamos, que favorece, que estimula o engajamento, né, dos estudantes e, por isso, pode ser considerado um combustível fortificado da aprendizagem, tá? Só que ela sempre tem, a gamificação, não importa se você está trazendo um jogo virtual ou não, ela tem sempre que estar encaminhada, direcionada e associada principalmente ao desenvolvimento das habilidades previstas sei lá, numa atividade ou um bimestre, certo? Ou se você, como foi o caso da escola Clotilde, as professoras, elas se debruçaram sobre as atividades do EMAI para gamificar aquelas atividades, né? Então, esse movimento, ele sempre vai ser estruturante da aprendizagem a partir do recurso da gamificação, tá? Não há outra forma de trabalhar e de usar a gamificação a nosso favor que não essa, tá? Então, gente, em geral, a linguagem dos jogos é familiar à maioria das crianças, né? Como bem a Paula pontuou mais cedo, muitas delas já nascem aí nativos digitais, né? Enfim. Por isso que nós, professores, a gente vai ter uma certa facilidade em lidar com essa linguagem com as crianças, né? Com os estudantes, tá? E a gente precisa aproveitar de uma maneira positiva esse recurso, digamos, esse contexto, né? Não só o recurso da gamificação, mas também a facilidade das crianças, né? Então, só para concluir aqui, é uma estratégia de engajamento, né? Que pode ser utilizada em diferentes momentos, especialmente quando há a expectativa de que o estudante se expresse de forma autêntica, em um tipo de comunicação espontânea, com pouco direcionamento por parte do professor. O jogo, veja bem, pouco direcionamento, não é nada de direcionamento, é pouco. O jogo é uma excelente saída, tá? Bom, e aí, para fechar aqui a nossa formação de hoje, acho que vai dar, é o tempo que vai dar para fazer essa, né? Vamos aí para mais uma interação no chat, tá? Agora a gente quer saber de vocês que elementos, né, ou estratégias podem ser utilizadas, tá, pelos professores na condução dos jogos ou, né, das tecnologias digitais com os estudantes. 4 minutinhos e a gente volta.
Olá, professores, estamos de volta. Vou colocar aqui algumas contribuições de vocês, desde já agradecendo pela participação e dizer que nós estamos muito felizes, né, com a contribuição de vocês, que são muitas. Muito obrigada mesmo, de coração, por estar conosco, não é isso? Eu vou escolher algumas aqui, tá? Eu vou falar para vocês. A professora Marta, ela disse que o domínio da tecnologia e o preparo antecipado, que isso é muito importante. A professora Wanda, ela disse que aprender no campo aditivo, por exemplo, com uma ferramenta digital e lúdica. A professora Núbia, ela disse que em sondagens, diagnósticos, enfim, para conhecer verdadeiramente o estudante. A professora Cássia, ela disse que em jogos como quiz, perguntas, respostas. A professora Zilda, ela disse que na competição. A professora Zilda disse que na utilização dos diversos aplicativos oferecidos, bem como na utilização de jogos. Gente, foram muitas, eu não vou poder dizer tudo porque o nosso tempo é curto, mas desde já eu agradeço, muito obrigada, e que vocês coloquem aí o que vocês gostariam de ter nas próximas formações, né? O que vocês gostariam de ver. Isso é muito importante para a gente e nos dá sugestões do que trabalhar, né, nas formações vindouras. Muito obrigada, Carol. Obrigada a todos vocês. Realmente é sempre... esse momento não acontece se vocês não participarem com a gente. Bom, então, assim, pensando aí em alguns recursos dentro das estratégias de gamificação, né, a gente pode adaptar esses recursos, digamos assim, de acordo com a realidade, com a nossa realidade, da realidade, né, da nossa comunidade escolar, da nossa turma, enfim. Bom, dentro do arcabouço da gamificação, né, a gente tem o avatar, por exemplo, né? Os avatares, eles são representações virtuais, geralmente, né? Mas eles podem também ser utilizados em ambientes não virtuais. Enfim, para vocês usarem, para que o estudante crie um personagem, né? Que lance mão dos elementos, não sei, se vocês estão trabalhando uma narrativa, por exemplo, né? Uma situação problema, enfim. Explorar essa estratégia, esse recurso, pode favorecer a aprendizagem. É muito importante que se apresente desafios, conquistas, missões, né? Talvez o mais importante do processo de gamificação seja esse aspecto, né? Dos desafios, das conquistas, das missões, que é exatamente o que vai dar significado, que vai trazer o objetivo, né? E garantir o engajamento também. As recompensas, obviamente, né? Enfim, que são fundamentais, seja para passar de um nível, enfim, são níveis e instâncias distintas dentro dessa, mas é importante que elas existam, essas recompensas, e o feedback instantâneo, né? Cada momento, enfim, cada etapa, cada fase, enfim. É importante que as crianças saibam por que elas erraram, enfim, mas esse feedback ser papum é fundamental para que o processo de gamificação desse ambiente, enfim, seja ele virtual ou não, mas um ambiente de aprendizagem, ele se concretize efetivamente, tá? Que as crianças saibam por quê e por que não acertou, enfim, para que na próxima, como bem pontuou a Paula anteriormente, ela possa aprender, né? O que não fazer. Enfim, gente, tem muitas plataformas, né, digitais, né, a Paula vai falar mais pra frente,
vocês conseguem tanto avaliar quanto criar jogos, né? Criar, enfim, usando aí objetos de conhecimento, habilidades que precisam ser trabalhadas. Eu acho que ninguém melhor do que vocês fizeram isso aí ao longo de todo esse momento que ainda estamos vivendo, ainda estamos numa pandemia, né? Mas agora já um pouco mais tranquilos, né? Mas ainda estamos, então os protocolos têm que ser seguidos, tá? Só lembrando aqui. Mas eu acho que a gente já consegue, né, presencialmente lidar melhor com essas questões, né, Paulinha? Vamos lá. Aproveitando, né, que a gente está trazendo aqui um mão na massa, vamos rapidinho falar do vídeo de uma das aulas que foi apresentada aqui no Centro de Mídias, que é a aula da professora Juliana Anadeu. A gente queria muito passar o vídeo, mas hoje não vai dar tempo, né? Mas eu queria, se o pessoal aqui puder, por favor, colocar no slide 28, o jogo da professora, a aula da professora, né, que vai trabalhar um jogo, né? O jogo dela chama Trilha no Jardim, né? É uma aula do primeiro ano. E a Juliana, ela vai trabalhar subtração, né, com esse joguinho. Então, assim, aconselho mesmo vocês a darem uma olhadinha, né, indicar para os alunos, né, e ver como é que a Juliana trabalhou a questão de elaboração de regras, ou a questão da organização, né, para que todo mundo participasse. Bom, de uma maneira geral, quando a gente está falando, né, a gente traz uma proposta dessa, a gente não tem uma receita de bolo, né? Então, existem as adaptações que a gente tem que fazer de acordo com as turmas, com a escola, com os recursos que nós temos, né, e tudo mais, né? Mas a gente elaborou, assim, brevemente alguns elementos que são importantes para que a gente pense na questão da gamificação em sala de aula, né? A primeira delas, né, na verdade, isso aqui é um resumo, né, de tudo que a gente falou aqui hoje, né? A primeira delas é que a gente tem, né, que estabelecer quais são os objetivos que a gente quer de aprendizagem, né? Quais são os objetivos que a gente quer com uma aula desse tipo. Bom, a segunda, né, o segundo ponto é a gente pensar, né, quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar, né? Então, você pega lá o EMAI, né, vamos ver o que a gente tem aqui para trabalhar, tá? Bom, a terceira é a gente estabelecer, né, a relação entre essas atividades e os instrumentos que a gente vai ter para usar, né? Então, seja o Kahoot, né? A gente já falou aí tem o Matific, Dragon Learn, né? E por aí vai, né? Uhum. E a gente tem, né, depois pensando, né, na questão, né, de como que a gente vai dar o retorno para os alunos em relação a isso. O feedback, bem como eu já falei, a Carol já falou, que ele tem que ser bem rapidinho, né? Uhum. E por fim, né, colocar em prática isso daí, né? E se puder contar pra gente aqui, a gente ainda agradece mais ainda, principalmente que a gente realmente vai precisar de experiências para o nosso próximo ano, tá? Carol? Isso, gente. Bom, então só para fechar aqui, porque o nosso tempo já está bem restrito, né? Já é para a gente ter encerrado. Ó, no currículo em ação, no material, né? Currículo em ação, do quarto ano, no caderno do estudante, na página 147, se eu não me engano, começa na 147, né? A gente tem uma atividade que vai usar cálculo mental e o título dela é Trilha de Conhecimentos realizando contas de cabeça, tá? Então, é só a gente só tá citando porque não dá tempo da gente trabalhar, né? Enfim, mas lá vocês tem um belo exemplo de como que vocês podem iniciar aí uma atividade, um processo de gamificação com os estudantes, tá? As trilhas de aprendizagem são excelentes momentos e estão no material que qualquer estudante tem disponível e a gente também, tá bom? Enfim, vamos fechar, Paulinha? Despedir? Então, puder colocar aí as referências bem rapidinho. Isso. Queria agradecer imensamente aí, pedir desculpa, a gente, né, avançou um pouquinho aí no horário de vocês, mas queria agradecer, enfim, é sempre um privilégio enorme estar aqui com vocês e a gente aprende pra caramba, né? E é isso, gente. Até a próxima, um beijo. E Paulinha?
Agradecer também a participação de todos. Hoje, na elaboração da pauta, a gente teve muita gente aqui, né, que deu uma força bem grande, né, o pessoal da escola, o pessoal do CIEB, né, agradecer os técnicos aqui que trabalham com a gente, né, agradecer a presença de todos, né, e lembrando que daqui a 15 dias a gente está de volta. Muito obrigada a todos e bom trabalho. Tá, joia. Acho que é...